Oi, gente. Hoje eu trouxe dois amigos meus, a Flávia da Hora e o Rodrigo Leoto. Ambos são servidores da INSS e vão contar um pouco do cargo deles lá e falar como eles estudaram para esse concurso, dar algumas dicas. Obrigada por vocês terem aceitado bater esse papo com a gente e apresentar essa carreira para os estudantes. Obrigada, gente. Vou começar com as mulheres, Imagina. com a Flávia. Flávia, você é analista, né, da INSS. Conta pra gente o que faz um analista. Sim, eu sou analista do Seguro Social com formação em serviço social. Então, minha graduação, eu estudei serviço social na Unesp de Franca e quando abriu o concurso do INSS, que foi em 2008, eu prestei o concurso em janeiro de 2009. O cargo era analista do Seguro Social com formação em serviço social. Foi um concurso bem específico, com quase 1.000 vagas para assistentes sociais no Brasil inteiro, para que eles pudessem iniciar todo o processo de avaliação social do BPC, conhecido como LOAS. Então, as avaliações sociais das pessoas com deficiência. Eu faço mais um monte de outras coisas, né? Então, dentro do espectro do que é ser analista, basicamente, o analista do Seguro Social, ele sempre é concursado, requerido para uma formação específica. Então, por exemplo, eu conheço analista do Seguro Social com formação em terapia ocupacional, com formação em fisioterapia, com formação em arquitetura. Então, essas pessoas desenvolvem o seu trabalho dentro do instituto, do INSS, dentro da sua área de competência. Como assistente social, qual que é a minha ênfase lá no meu dia a dia? Eu faço avaliações sociais das pessoas com deficiência que entram com o pedido de BPC-LOAS, que é o benefício do valor de um salário mínimo previsto em Constituição, enfim, com um quarto de salário, a renda per capita, né, até um quarto de salário mínimo. Faço também avaliação social, é outro tipo de avaliação, que são da aposentadoria das pessoas com deficiência, que elas têm uma contagem diferente, desde da Lei Complementar 142, elas têm uma contagem de tempo diferenciada para aposentadoria, mediante o grau de deficiência, funcionalidade, isso também é via avaliação social e perícia médica, e faço vários acompanhamentos, pareceres sociais, estudos sociais, visitas domiciliares ou hospitalares. Eu vejo um papel muito importante, assim, dentro da minha área de formação, né, assistente social. Eu vejo um papel muito importante que é de tentar desvendar um pouquinho esse labirinto que é a política pública de previdência. Então, muitas vezes, as pessoas que acionam a previdência social, são pessoas que não conseguiram estudar, são trabalhadores braçais, são pessoas que chegam ali e não sabem como requerer um benefício, pediram errado, não sabem o que tipo de documento que precisavam trazer. E um outro tipo de atendimento que eu faço de segunda a sexta também é o que a gente chama de atendimento social de socialização de informações. Então, são pessoas que chegam lá, pedem um horário com assistente social para falar, olha, eu tenho tantos anos, eu tô com esse monte de papel aqui, mas eu não sei exatamente o que eu posso fazer, o que eu tenho direito. E aí eu brinco que é meio que andar no labirinto com a pessoa, porque muitas vezes eu também não sei, eu vou pesquisar, eu vou ver, eu peço ajuda para gerente ou para um outro colega, mas de alguma maneira é tornar a política pública de previdência um pouco mais traduzível, acessível, né, inteligível para a população. Então, uma das coisas que eu faço também com os colegas lá, os assistentes sociais, a gente vai em posto de saúde, em escola, final de semana. O Rodrigo deve conhecer, que é um programa, o PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária. A gente vai em associação de bairro, falar um pouco o que é o INSS, que tipo de direitos as pessoas têm. Então, dentro do escopo do que é ser assistente social do INSS, é isso. Mas um analista pode fazer de tudo um pouco. Um analista, dependendo, assim, olhando para uma forma mais genérica, se é arquiteto, se é fisioterapeuta, se é terapeuta ocupacional, ele vai ter lá suas atribuições dentro do que é garantir direitos previdenciários, operacionalizar essa política pública.
Nossa, bem amplo, né? Não sabia, especialmente dessa parte de consultoria, é bem interessante. E é Uhum. muito diferente do seu cargo, Rodrigo? Você é técnico, né? Sim, sou técnico do Seguro Social, né? E é bem diferente porque a gente atua em momentos diferentes da análise de um processo, né? Eu sou técnico, mas assim, a gente faz análise de processo também, né? Antigamente, a gente tinha duas carreiras envolvidas com a análise de processo, que é o analista do Seguro Social, com formação genérica, e o técnico. Mas, assim, a própria descrição da lei do que cada um faz era bem, assim, ampla. Tal. Assim. Tanto é que, na maior parte das vezes, técnico e analista, no dia a dia, fazem a mesma coisa. Acaba tendo uma diferenciação de quem vai fazer o quê, quem vai analisar que tipo de benefício, ou tratar de determinado assunto, mais pelo perfil da pessoa do que pelo cargo. Tanto é que o INSS parou de fazer concursos para analista de formação genérica. Tem uma ação na justiça, do sindicato, questionando algumas coisas em relação a isso e tal, e está rolando aí. Mas, assim, o que a gente faz acaba sendo diferente, porque o técnico e o analista genérico, que ainda existe no INSS, ele acaba recebendo os protocolos, conferindo documentação. Então, tem a parte de atendimento ao público. Tem uma parte de orientação, informações, assim, que não é tão específico quanto esse que a Flávia faz, mas ele tem a ver com um processo que a pessoa já deu entrada, quer saber o andamento, quer tirar uma certidão de alguma coisa, tem essa parte de atendimento ao público. Tem uma outra parte que tem a ver com concessão de benefício mesmo, que é a análise de benefício, e tem talvez uma terceira área grande no INSS, que é a manutenção do benefício. Porque o INSS ele é responsável não só por verificar se a pessoa tem o direito, né, ao benefício administrativamente, mas implementar o pagamento e pagar esse benefício enquanto ele tiver que ser pago. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está recebendo a aposentadoria, mas simplesmente quer trocar a conta no banco. É um negócio simples, mas isso depende de um requerimento, né? A pessoa tem que assinar alguma coisa ali e tal, de acordo com a normatização da época, né? Aí tem que apresentar determinado documento, aí a gente faz isso, né? Então, também tem muitas áreas assim que as pessoas acabam se dividindo também por perfil. Tem muita gente que é muito boa nessa área de manutenção, legislação em relação a isso e benefício também. Dentro da área de benefícios, talvez a gente também tenha uma divisão que seriam os benefícios por incapacidade, então auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o próprio BPC e outros benefícios que são aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade, né? Então, né, um servidor acaba sendo alocado para uma dessas áreas, ou benefício por incapacidade ou esses outros benefícios. Então, no meu caso, né, eu comecei no INSS, eu tomei posse em março de 2006. Logo quando eu cheguei para orientação e informação das pessoas. Então, é aquela primeira área que eu falei. Depois disso, eu fui para a área da aposentadoria. Fiquei alguns anos lá. Depois da aposentadoria, eu fiquei, acho que, 7 anos fazendo controle interno na área de benefícios. Lá no INSS a gente chama de MOB, Monitoramento Operacional de Benefícios. Então, isso é aquela coisa, quando tem um benefício irregular, tanto por erro administrativo ou por fraude, a gente tem que fazer o processo administrativo para cessar o benefício irregular, cobrar os valores que foram recebidos indevidamente, quando for o caso, e tudo mais. Depois disso, eu voltei para a aposentadoria e estou lá até hoje. A gente no judiciário vê o outro lado, né? Vê quando o benefício foi negado ou quando faltam provas, a parte que é produzir em juízo para depois apresentar no INSS. Então, a gente tem um pouco de contato com isso. Não sei se vocês estão há bastante tempo no cargo. Como vocês pensaram em prestar essa carreira? Vocês já pensavam antes? Foi uma coisa que surgiu, assim, uma oportunidade? Como é que foi? A mim, eu prestei em 2009, em janeiro. Eu era recém-formada, eu saí da faculdade em 2008.
dezembro de 2007, e eu só tinha um ano de trabalho numa outra prefeitura, né? Então eu passei por 2 prefeituras antes do INSS. Trabalhei numa prefeitura de cidade pequena e trabalhei na prefeitura de São Paulo. Quando saiu o concurso, esse edital grande, para esse concurso de quase 1.000 vagas para o Brasil inteiro, eu achei que era uma oportunidade muito boa, porque o salário era muito bom, muito além do que as prefeituras estão acostumadas a pagar para assistente social, e que eu tinha um leque do Brasil inteiro. Então, na época, eu estava noiva já, e eu e o Gustavo, a gente vendo o que a gente ia fazer da vida. E aí, na época, a gente pode ver que cidade do Brasil a gente quer. E na época, eu escolhi interior de São Paulo, que é uma cidade que a gente gosta, que a gente tinha muitos amigos na época, temos ainda. E esse foi o nosso critério. E foi muito legal, assim. Eu acabei fazendo a prova, foi muito inusitado isso de concurso nacional, né? Eu fiz a prova em Governador Valadares e coloquei a cidade de escolha para trabalhar, Jundiaí. Mas é porque eu tinha um casamento em Governador Valadares, eu ia ser madrinha e eu fui fazer a prova lá. Foi muito inusitado. Isso foi em 2009, janeiro de 2009, e eu só fui chamada para trabalhar no INSS em junho de 2013. 5 anos depois, eu entrei na última chamada, eu sou a última vaga da última chamada, eu sou a última candidata aprovada da cidade que eu escolhi, desse concurso. Então, o concurso era 2 anos, prorrogável para mais 2, e aí publicaram lá uma exceção por conta do volume de atendimentos que eram necessários na cidade, e aí prorrogaram para mais um, então ficou super inédito, não, né? Existem outros casos em que o concurso tem 5 anos de validade, e eu entrei no último dia, o último nome da última chamada. O curso, eu acabei estudando muita Constituição, muita, então eu estudei muita legislação específica, muito português, muita Constituição, pouco direito administrativo. Eu acho que eu deveria ter estudado mais direito administrativo. Na prova eu tive uma pontuação baixa de informática, que era Linux, não sei se para o Rodrigo também era Linux, e direito constitucional, administrativo, enfim. Mas, assim, eu acho que para mim fez muita diferença eu conhecer a instituição, o espírito da lei, assim, o que eu estava fazendo ali, o que era esse Instituto Nacional do Seguro Social, sabe? Entender a lógica do seguro, da política pública. Então, isso fez diferença. E você, Rodrigo, como é que foi parar no INSS? Eu trabalhava num estúdio de som, né, de gravação. E enquanto eu trabalhava lá, eu fazia faculdade de música, de violão clássico. Então, minha primeira formação é violão clássico. E eu me lembro que no final, no último ano, eu já tinha casado e estava um pouco infeliz assim com a logística do negócio de trabalhar no estúdio de som. Você não tem horário, o salário já não era lá essas coisas também, eu tinha casado e tal. Não estava vendo muita perspectiva dentro do estúdio onde eu estava trabalhando e tal. Então, eu comecei a pensar nisso. Aí, o que aconteceu foi que eu me lembro que teve greve na minha faculdade. Era para o curso ter terminado no final de 2004, que foi mais ou menos quando saiu o edital do INSS. E aí eu lembro que o recital de formatura foi no começo de 2005, no intervalo assim de um mês da prova do INSS também. Então eu tirei férias do trabalho e fiquei estudando só para o recital de formatura, que aconteceu na primeira semana das férias. E no final das férias ia ter o concurso do INSS. Aí eu fui no centro lá de São Paulo, comprei uma apostila, nem sei qual, dessa de concurso, bem assim, básicas assim, mas na época era o que tinha. Acho que não tinha tantos concursos assim, cursos para concurso como tem hoje. Ou pelo menos para o INSS não. E eu estudei pela apostila durante 3 semanas e no final eu fiz a prova e passei uma colocação que 1 ano depois eu fui chamado. Mas foi assim, foi bem diferente do concurso de INSS de hoje em dia, né? Hoje é bem mais concorrido. Eu lembro que na época o salário era R$ 950, né? Hoje está partindo, o cargo de técnico está partindo de
5.400, mais ou menos. E teve uma recomposição salarial durante isso daí que deixou mais atrativo. Então, naquela época, não era tão concorrido. Eu lembro que foi R$ 20 a taxa de inscrição. Eu lembro que eu cheguei na prova, a pessoa que estava na minha frente, assim, virou para trás, eu estava na praia, minha mãe pagou esses R$ 20, eu vim aqui fazer a prova, nem queria. Não sei o que, deu, tá, legal, né? Aquele cara que fica puxando papo, né? Antes da prova, assim. Você fala, tá bom. Aí ele virou para frente, virou para trás de novo, falou assim, acho que vai cair mais matemática, português, né? Eu olhei assim, falei, cara, acho que vai cair legislação um pouco, né? Tem um constitucional, uma coisa administrativa. Não, acho que vai cair mais português e matemática. Isso aí, vai cair português e matemática. Mas foi uma ótima conversa. Eu acho que todo concurseiro tinha que ter uma conversa dessa antes da prova, porque você fica mais assim, né? Pô, estudei, o cara nem estudou, eu estudei. Né? Você vê o nível dos outros, dá uma acalmada, né? Todo mundo tinha que ter uma conversa dessa. E assim, acabou rolando assim. Gente, muito obrigada. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu não sabia de todas essas vertentes do INSS. Vocês querem dar uma dica final para quem pensa em entrar nessa carreira? Ou alguma dica geral? Eu acho que a minha dica é... Eu acho que a dica é de se ver como servidor público, seja em que área for, né? No judiciário, no executivo, nível municipal, estadual, federal, mas é de se ver servidor da coisa pública. Isso assim, quando eu falo da gente ler a Constituição e entender por que a gente está ali, isso faz toda a diferença, que nem isso que o Rodrigo falou, assim, tem tanta gente, às vezes colegas de trabalho que falam assim, seria melhor se já informatizasse tudo isso e essa fila terrível aqui na porta não tivesse mais. É claro que é muito custoso, é muito penoso e estressante para a gente atender a população não é moleza, a gente atende de tudo. Para a população que às vezes se desloca 2h30 para ir, pega trem, metrô, tal, chega lá e às vezes não era aquilo, faltou um papel, aquela coisa também é penoso, mas é uma coisa assim, quando a gente pega esse espírito da lei, da coisa pública, né, esse ethos, assim, por que existe um setor público? Por que existe esse equipamento que é para atender a população? Aí, seja o que for, eu posso ser que cargo for, eu posso ser um cargo mais administrativo, mais específico da minha área de formação, eu vou entender o porquê que eu estou atendendo a população e com que objetivo que é para garantir direitos, que é para a pessoa tenha essa informação de qualidade, que é para, talvez, assim, tirar esses obstáculos que existem, né? Então, eu tive já que fazer algumas vezes, assim, nesses meus anos de servidora pública, que é pensar, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o princípio disso daqui? Acho que quando a gente entende, no nosso caso, eu trabalho na maior seguradora do Brasil, né? O maior plano de previdência pública do mundo. É o Instituto Nacional do Seguro Social. As pessoas pagam por isso, as empresas em que elas trabalham pagam por isso. Seja por um acidente, seja por uma pensão por morte, seja por uma aposentadoria, ainda que pequena, porque a tendência é que com as aposentadorias complementares, previdência privada, nem seja tão mais interessante ser aposentado pelo INSS. Mas quem é pobre, quem é braçal, quem trabalha, né, no trabalho rural, construção civil, são pessoas que sempre vão precisar da previdência pública. Então, eu acho que isso, assim, seja que área for prestar, é entender, assim, eu sou servidor da coisa pública, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar para sempre. Porque vai ter perrengue, sempre, assim. Então, voltar para isso, revisitar esse princípio de vida, assim, sabe? Você tem algum conselho final, Rodrigo? Olha, eu acho que para quem quer especificamente INSS, eu acho que isso que a Flávia falou é perfeito. Agora, para quem está em concurso, eu acho que talvez o insight seria, a gente nunca sabe quando vai acontecer. E isso daí, para mim, quando eu entrei no INSS, eu vi. Eu não achei que eu fosse entrar no INSS. Foi um negócio despretensioso, mas eu entrei. Eu não sabia que isso ia acontecer, mas aconteceu. Uhum. E eu já prestei milhares de outros concursos depois disso e nenhum aconteceu.
Então a gente não tem esse controle. Eu lembro daquele filme do Tom Hanks, o Náufrago, que no final ele faz um fechamento perfeito, porque ele ficou lá numa ilha em que ele não tinha controle de nada. A única coisa que ele tinha controle era de permanecer vivo. E aí quando ele voltou para a terra firme, ele perdeu a mulher da vida dele. E ele também falou assim, olha, eu perdi, agora é como se eu estivesse numa ilha de novo, mas agora eu já sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que continuar respirando. Então, no concurso, a gente tem milhares de coisas que a gente não tem controle. E o que a gente tem que fazer é isso aí, continuar respirando, que para mim eu entendo que é continuar estudando. Estudando em condições ideais, em condições não ideais. Eu, nessa pandemia, estou assim, em condições ridículas, porque eu tenho um filho de 1 ano e outro de 6. Demanda muita atenção. Às vezes é um tempo assim muito curto. Não tem como fazer, estudar aquele ponto, depois fazer a revisão. Às vezes não tem. Tem que estudar alguma coisa em 1 hora e tem que servir para alguma coisa, mas é continuar estudando. E um dia, a gente não sabe quando, a vida vai mandar aquela vela para sair da ilha e ir para o mar e conseguir chegar onde a gente precisa. Achei muito legal as dicas de vocês, porque geralmente a gente ouve essas histórias de alguém que prestou um concurso, às vezes demorou, mas veio num momento que era muito importante que viesse, né? Que era para ser na vida da pessoa. Obrigada, gente, pela conversa, que foi super agradável, pelo conhecimento que vocês passaram. E é isso. Quem gostou, compartilha para os amigos que possam ter interesse nessa área e se inscrevam no canal. Obrigada. Joia, obrigada. Obrigado a você pelo convite. Obrigado, gente.